Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso Clube de Leitura do Visão, nosso terceiro estudo, nosso terceiro livro oficialmente, que é este aqui que vocês já estão sabendo, né, no rumo do mundo de regeneração. E hoje nós vamos trabalhar e comentar o capítulo 17, gente, sim, estamos já na reta final desse livro maravilhoso. Se você está lendo, se você está acompanhando, desde já peço, vá deixando seus comentários aqui abaixo do vídeo, o que vocês estão achando do livro, o que vocês estão achando dos vídeos também. Curta, aproveita já para curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos escutarem também. Tá bom? Então hoje, gente, no capítulo 17, que se intitula Iluminação de Consciências, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o amparo espiritual, sobre mediunidade, sobre o perdão e o amor irrestrito, né, indistinto, né, de qualquer pessoa, né, de todo mundo, esse acolhimento, esse amor fraternal. Então, como sempre, né, vamos indicar aqui a frase em destaque, que é: a luz brilha mais quando a treva é mais densa. Olha só. E tem tudo a ver, né? Porque, como vocês viram, iluminando as consciências, então vamos estudar e trabalhar com esse novo capítulo agora. Então, meus amigos, depois daquele capítulo maravilhoso que foi o 16, que eu adorei aquela história, que eles revigoraram aquele enfermo que estava prestes a desencarnar e ele teve um merecimento de prolongamento de existência. Nesse capítulo, então, Manuel Filomeno vai contar que inúmeros atendimentos foram realizados lá no centro espírita, no hospital, principalmente através da terapia do passe e do trabalho de inspirar pessoas aflitas que entravam em contato com os trabalhadores, principalmente da instituição espírita que eles estão trabalhando. Então ele está falando que estava um trabalho incessante em meio a essa pandemia. Então olha que maravilhoso. E aí, diante disso tudo, mais uma vez, os nossos amigos espirituais vão se reunir de madrugada, enquanto os encarnados em sono vão também se encontrar com eles para mais uma reunião mediúnica a nível espiritual. E vocês vão ver quais entidades eles vão receber dessa vez. Então iniciaram-se os trabalhos e a nossa amiga irmã Malvina vai receber o espírito do bispo. Lembram dos outros capítulos, aquele bispo que frequentava, né, que reside lá na cidade da justiça, inclusive é um dos chefões, que sempre prezava pelo prazer supremo que todo mundo tinha, que realmente se entregar aos prazeres humanos, que Jesus era uma farsa, que onde já se viu castrar, né, os católicos, os padres e bispos não poderem aí ter um relacionamento amoroso, não poderem ter uma relação sexual. Então ela vai recebê-lo e ele vai ter uma conversa maravilhosa com o nosso esclarecedor Eurípides Barçanufo. Então, obviamente, como todos os outros espíritos obsessores e transtornados, ele vai chegar já contando sobre o que ele acredita, qual que é a crença que ele tem, por que que ele não acredita mais em Jesus, por que que todos nós temos que nos entregar aos nossos prazeres, aos gozos. Então ele vai fazer essa negativa, né? Ele até fala: para nós, somente o prazer e o ódio a quem interfere em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços, nesta luta sem cartel contra a estupidez que dominou os séculos e a ignorância em que foram mantidos os seres humanos, vimos restaurar o nada histórico e preparar-nos para a sua consupção. Então ele tá ali contando toda a estratégia, todo o objetivo deles lá dentro da cidade da justiça. Então Eurípides começa a dialogar, começa primeiramente agradecendo, começa a falar um pouco dessa doutrina, dessa lógica que ele quis trazer aqui. E ele fala: olha, esse conceito estúpido não pode viger em mente igual ao do senhor bispo. Conhecedor de Santo Agostinho e das suas conclusões a respeito da vida
e sobre a sua origem. E aí começa a falar do cristianismo, dos primeiros cristãos, fala sobre filosofia, fala qual que é o objetivo daquela conversa, fala sobre a perseguição dele e dos demais espíritos contra os discípulos de Jesus. E aí começa a falar, né, que a vida é imperecível, a gente tem que demonstrar-lhe. E aí Eurípides vai cutucar a ferida do bispo e ele vai contar. Então, senhor bispo, o senhor fez um voto de castidade, mas você desrespeitou o compromisso, não aguentou. E aí, dentre as diversas vítimas que o senhor fez, tivemos a jovem Marcela, que de pouco mais de 14 anos, e num dos lugares mais sagrados, dentro do confessionário. Então, o que aconteceu? Ele ludibriou, ele fascinou, ele quis encantar essa pequena jovem de 14 anos. E ela facilmente se deslumbrou pelas palavras, né? Imagina um bispo falando palavras doces e bonitas para ela. E começaram então a ter relações sexuais dentro da igreja, dentro do confessionário. E aí o que aconteceu? Ela acabou por engravidar. E obviamente o senhor bispo não gostou, porque imagina se todo mundo descobrisse que ele, que deveria ter um voto de castidade, estava estuprando uma criança, né? Porque nós sabemos que, de acordo com a lei, é um estupro de vulnerável, 14 anos. E ainda, né, uma criança dentro da igreja, ou seja, tudo errado, não tem nada certo. Então ele começou a maltratar esta criança. Outras senhoras ali deu a entender que se fosse beatas ou freiras que também gostavam do bispo, né? Também tinha essa paixão por ele, começaram também a maltratar essa criança. E ela, então, estava ali desnorteada e ele quis que ela abortasse. Não tinha outra escolha ela continuar com aquela gestação. Então, quase ao 3º mês, eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. E aí depois, em decorrência de toda essa história, ela acabou por se suicidar na tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. Então, olha lá, Eurípides foi narrando tudo isso e aí, como eu disse, cutucou na ferida e o bispo começou a falar que não foi tudo isso, que não queria tocar naquele assunto, que ele não queria falar sobre isso, que ele não fez nada, né? Que aquele assunto não era o assunto da pauta, enfim, quis se desvencilhar. Mas como nós sabemos, através desse diálogo, de toda essa narração de Eurípides, fez com que o bispo relembrasse tudo isso que ele tinha passado, mesmo que já tivesse passado há muitos anos, e começou a ouvir na sua mente as visões dele vendo aquela criança se suicidando, né? Ela saltou de cima da torre, então vendo ela lá saltando, pulando, o corpo todo machucado lá embaixo. Então ele estava revendo aquela cena e começou, obviamente, a se sentir culpado, a sofrer. E Eurípides continuando a falar falando que depois disso ele se perdeu, ele encontrou a cidade da justiça e lá ele ficou em lamentável situação por muitos e muitos anos. E aí foi aos poucos mudando a sua aparência e se transformou naquele espírito e com aqueles objetivos que ele tinha hoje. Neste momento, nada mais, nada menos que aparece uma luminosidade no ambiente e a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré aparece no meio da reunião mediúnica e vem conversar com o nosso amigo bispo. Então, gente, imagina essa situação, eu fiquei pasma. E ela fala: filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Onde estão os seus sentimentos de pastor? Por que as transformaste em vampiros e as levaste à loucura? Por que atiraste os cordeiros débeis e inseguros aos cardos sobre as pedras de desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco.
Agora recolhes o abandono a que tiraste todos os que desprezaste e se encontram dilacerados. E aí ela continua, né? Liberta-te do mal no seu doce aconchego. E todo mundo, né, daquele jeito surpreendido. Mas vai vir mais uma entidade, mais um ser, uma dama idosa adornada de luz, como eles dizem aqui. Vocês devem imaginar quem é, né, gente? A mãe do bispo. E ele, no mesmo momento, já fala, né? Mãe, né, minha mãezinha, né? O que a senhora está fazendo aqui? Ela fala, confie em Deus, meu filho. Saímos do abismo para outro campo onde reine o amor. Manuel narra que todo mundo começa a chorar, né? Eu acho que acredito que não seria diferente realmente. E aí a Mãe Santíssima continua dizendo que ele vai renascer, reencarnar na Terra proximamente, assinalado pelas flores negras dos seus delitos e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no seu corpo e na sua emoção como flores perversas, a fim de lograres a redenção até o momento em que o teu coração pulse ao ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Olha que coisa mais linda, né, gente? Então essa é a bênção, a lei da justiça, justiça da reencarnação. Todos temos essa oportunidade maravilhosa de nos modificarmos, de expiarmos os nossos erros. Sempre vamos ter uma outra chance. Mesmo que a gente esteja do lado oposto de Deus, de Jesus, por séculos e séculos. Então, olha só. Maria de Nazaré veio receber o bispo de braços abertos e ainda lhe dando a bênção da reencarnação. Posteriormente a isso, então, a nossa irmã Malvina vai, né, retornar do transe, vai receber as bênçãos, os passos para se fortificar. E agora é a vez da nossa irmã Amália receber uma outra entidade. Então, diz que é uma entidade de tom masculino que chega já falando que outra vez ele já esteve naquele ambiente do centro espírita conversando com aquela equipe, mas ele não sabe dizer, não sabe responder o porquê, mas desde então ele permaneceu ali nas dependências do centro espírita e meio que forçosamente, como já estava ali, não conseguia sair dali, começou a frequentar as palestras públicas, as reuniões mediúnicas. E ele acreditava que todas aquelas pessoas, os trabalhadores, eram farsantes, que eles estavam mentindo, estavam pregando algo sobre o amor, sobre Cristo, mas eles faziam o contrário. E ele falou que ele se enganou. Na verdade, ele encontrou ali pessoas totalmente abnegadas, totalmente dispostas a servir em prol do próximo. Começam a dialogar com esse espírito, que eu nem lembro aqui quem era, não fala, mas enfim. E aí ele pergunta, olha, mas você se recorda, querido irmão? A gente quer que você se identifique com o seu nome. Ele fala, mas isso é importante? E aí ele fala, eu era chamado de Spanovich, o monstro. E aí a equipe espiritual vai falar, mas nós vamos preferir te chamar de Spanosito. E aí a partir daí também ele já vai se sentir cutucado, porque ele falou que era o jeito, o apelido que a mãe dele o chamava. Então eles vão conversar ali um momento, obviamente, sobre Cristo, sobre o amor, sobre tudo que ele observou ali no centro espírita, que na verdade não era o que ele esperava, porque ele esperava algo realmente falso, que tinha contrário ao amor a Cristo. E esse espírito engraçado que ele vai falar, que ele e a comunidade dele são utilizados para pregar o mal, mas ele fala, olha, nós somos utilizados para hipnotizar, para ser atormentado sexualmente, mas não é verdade, a gente não é viciado em sexo, em drogas e nada disso. As pessoas que estão, né, achando que nós somos dessa forma. Então o irmão Edalbo começa dialogando, ele entra no recinto, na verdade, ele chega no recinto com uma senhora. E neste momento, essa entidade também vai olhar para aquela senhora e também
era a sua mãe. Como sempre, as mães sempre nos auxiliando em todos os momentos, né? Assim, o Spanovite ou Spanosito sai acompanhado da sua mãe espiritualmente, se sente acolhido, se sente ali que tá realmente seguindo o caminho certo. E então eles fazem a oração, encerram a reunião daquela madrugada e mais um dia, mais uma madrugada e a fio de muito trabalho e muito esclarecimento para essas entidades. Então, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, estamos no Clube de Leitura do Visão, no nosso terceiro livro. Se você ainda não participa, o link está aqui na descrição do vídeo para você entrar no nosso grupo Telegram e saber de todas as novidades dos nossos estudos de livro. E eu volto aí daqui uns dias com o nosso próximo capítulo 18. Em breve vamos encerrar essa obra maravilhosa. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @canal Visão Espírita, para maiores conteúdos sobre essa doutrina espírita maravilhosa e mais resenhas de livros espíritas também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.